noite, meus queridos irmãos. Eu gostaria de convidá-los nesse momento para um momento de oração, onde nós estaremos intercedendo por pedidos a respeito da nossa igreja, né? Então eu quero convidar você para estar orando comigo. Se você tiver algum outro pedido, você pode postar no chat, e aí depois estaremos tomando nota para orarmos também por esses pedidos. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui a esse lugar, e estamos aqui porque de fato temos crido que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que age das mais diversas formas, com o objetivo de que o teu nome seja glorificado. E por isso nós pedimos com extrema fé de que o Senhor vai responder a todos os pedidos que foram feitos aqui nesse lugar, conforme a tua vontade, Deus, entendendo que ela é o melhor para nós. Nesse momento eu quero te pedir pela saúde dos nossos irmãos, da nossa igreja. Você sabe a situação de saúde de cada um, Deus, alguns com situações mais leves, outros com situações mais graves de saúde. Mas pedimos ao Senhor que através disso o Senhor demonstre todo o teu poder, que o Senhor demonstre o teu poder de erguer aquele que está acamado, o teu poder de, através às vezes de alguma enfermidade, mostrar uma realidade às pessoas. Deus, que de fato em todas essas coisas, Deus, nós possamos entender que o Senhor tem um plano, mesmo que o plano seja mostrar que nós devemos ter mais cuidado com a nossa saúde, com a nossa vida. Mas peço nesse momento, Senhor, vai de encontro às pessoas que têm seus entes queridos enfermos, e que não só os enfermos, mas seus familiares também se sintam abraçados pelo Senhor, Deus. Que possamos de fato estarmos todos unidos aqui em prol daqueles que têm estado enfermos, a fim de que eles se sintam confortados pelo amor do Senhor. Pedimos por nossas famílias, porque o Senhor conhece também a situação familiar de cada um. A família é algo muito precioso para o Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a conduzir nossas famílias, Deus, segundo a tua palavra, da melhor forma possível. Nos ensina, Deus, a ter o amor apropriado, a disciplina apropriada, Deus, e quando se levantam grandes problemas, que possamos ter sabedoria da tua palavra para tratar cada situação das nossas famílias. Deus, aqueles que têm tido problemas em que não encontram soluções, que eles possam encontrar através de nós, através da tua palavra, solução em ti. Deus, que possamos de fato viver em nossas famílias da forma como o Senhor deseja, para que nós vivamos bem na tua presença. Eu peço por aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego, Deus, porque nós sabemos que mesmo quando há dificuldade, o Senhor é aquele Deus que abre portas no lugar onde ninguém imagina. E por isso eu te peço nesse momento, vai de encontros, Deus, a esses nossos irmãos, que seja através da tua ação ou da nossa ação, usados por ti, possamos suprir também a necessidade daqueles que têm, de alguma forma, que eles possam ver a provisão, o sustento do Senhor, mas ao mesmo tempo que eles possam ter dignidade através do seu emprego, com a possibilidade de levar alimento às suas casas. Deus, que eles possam encontrar portas abertas, nas quais eles possam ser gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem providenciado a vida deles. Da mesma forma, peço pelos ministérios da tua igreja, Deus, por aqueles que trabalham aqui nas mais diversas áreas. Fortalece nossas mãos, fortalece nossos corações, que de fato cada um de nós possamos entender, Deus, o local onde o Senhor nos colocou para trabalhar, por que nós estamos trabalhando nesse lugar, que possamos estar empenhados, Deus, em fazer aquilo, tudo que o Senhor nos chamou a fazer, e possamos fazer da melhor forma possível,
para que o teu corpo tenha um bom funcionamento, para que tudo aqui funcione conforme o Senhor quer que nós estejamos vivendo como igreja, Senhor. Que de fato nós possamos, no meio da diversidade de dons, trabalharmos unidos para que o teu corpo seja edificado aqui nesse lugar e que as pessoas possam também ser servidas aqui no meio da comunhão dos irmãos como o teu corpo. Deus, ainda eu peço pela nossa igreja nos seus projetos, pela nossa igreja, Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem nos feito não só sonhar com o futuro, mas também com o presente, Deus. Com tudo aquilo que tem acontecido até aqui, nós queremos te demonstrar gratidão, porque o Senhor nos trouxe até aqui esse momento. E Deus, que daqui em diante possamos continuar crendo na tua ação, possamos continuar crendo que o Senhor vai fazer tudo aquilo que o Senhor planejou através de nós aqui nesse lugar. Deus, que possamos executar cada projeto, não pensando em nós, no nosso desejo, nas nossas vontades, mas pensando naquilo que o Senhor quer aqui nesse lugar para servir a essa comunidade aonde nós somos inseridos. Deus abençoa a família do teu servo, pastor. Deus abençoa a ele e tudo aquilo que ele tem feito aqui nesse lugar, que possamos desfrutar sempre, Deus, do bom serviço do Senhor, para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja alimentado, para que o corpo trabalhe em ordem. Deus, tudo conforme a tua direção. Peço nesse momento que o Senhor me use como instrumento e que eu possa ser um bom dispenseiro da tua palavra no compartilhar com meus irmãos aqui. Te agradeço por tudo. Faça com que nosso coração esteja aberto, seja sensível à tua palavra e obediente à tua voz, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro, embora nós estejamos estudando, o livro de 2 Samuel, eu quero te convidar para abrir comigo em Josué capítulo 9. Você vai entender o porquê que nós estamos lendo um texto diferente, porque ele tem muito a ver com o nosso texto dessa noite. Josué capítulo 9, dos versículos 15 a 20. Josué capítulo 9, de 15 a 20. Diz assim: Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram de Gibeon, Quefira, Beirote, Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: Fizemos a eles nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. O nosso texto de hoje, ele vai se passar durante uma quebra de um pacto ou de uma aliança que foi feita diante de Deus. Nós sabemos que todos os pecados, eles de alguma forma eles vão ofender a Deus. Todos os pecados. Não há pecado que seja inofensivo ou que Deus deixe passar desapercebido. Mas aqueles que vitimam pessoas inocentes acendem de certa forma o furor da ira do Senhor. E por isso, muitas vezes ele retribui de forma devastadora. É isso que nós vemos na Bíblia acontecendo por algumas vezes. A família de Saul experimentou bastante disso,
E Davi, ele é usado aqui como instrumento de justiça. Mesmo assim, dessa forma acontecendo, o rei, ele se esforça por honrar a sua palavra com a família de Jonatas, sendo compensado com a fidelidade daqueles que acompanham a ele. Basicamente é isso que nós vamos ver aqui essa noite. O texto que nós lemos de Josué, ele conta que na época da conquista, depois de ter conquistado alguns povos, esses povos gibeonitas, eles, por medo de também serem atacados, eles vão e eles fazem uma trama. Você pode depois ler todo o capítulo 9 de Josué, você vai entender de uma forma mais profunda isso. E aí eles fazem com astúcia, eles vão até Josué e eles buscam dizer que são pessoas de um lugar longe que vieram, e de alguma forma eles querem buscar abrigo, fazer uma aliança de paz e de segurança aonde eles não sejam destruídos. E Josué, juntamente com a comunidade, como diz o texto do capítulo 9 de Josué, por não consultar o Senhor, eles vão e fazem um acordo com esse povo gibeonita, e quando eles percebem, acontece exatamente isso que nós acabamos de ler agora. Eles, por terem já jurado em nome do Senhor, eles não destroem esse povo, mas esse povo fica numa aliança de oferecer serviço, enquanto eles garantem a segurança desse povo. Ou seja, eles não vão ser mortos, mas eles vão servir o povo de Israel. E exatamente esse pacto do qual nós estamos vendo nesse momento é que o texto de hoje vai falar que está sendo quebrado. Vamos prosseguir no nosso texto, então. Vamos lá para 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 21, que é o nosso texto de hoje. Os versículos 1 e 2 dizem assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Então, basicamente, essa é a informação que o texto traz a respeito daquela aliança que eu citei inicialmente. Conforme, como eu disse em Josué 9, havia um acordo de serviço e proteção entre Israel e os gibeonitas. Acordo violado por Saul, nesse momento que é citado aqui, sendo Israel reconhecido pela pela justiça divina. Ou seja, quando Deus vê isso acontecendo nesse momento, né? Então Deus, da forma como ele conduziu o povo sempre foi visto como um povo que trazia a justiça de Deus sobre ele. Ou seja, Deus, ele agia de forma justa com o povo, e consequentemente o povo era justo com todos os seus semelhantes. Deus não permitiria que a afronta ao seu nome, que é o que estava acontecendo quando o pacto é quebrado aqui, passasse impune. Por isso, a fome foi usada para chamar a atenção de Davi, que, sem saber o motivo, busca uma solução para o sofrimento do seu povo. Ou seja, o povo está sofrendo, como o início do texto vai dizer aqui. O povo, ele passa um tempo de sofrimento aqui. O texto fala que veio uma fome, né, sobre Israel. E aí Davi busca saber por que motivo essa fome veio ao povo, né? Se ele não tinha feito naquele momento nada que desagradasse a Deus, por que dessa forma o povo foi atingido aqui por essa fome? Ao contrário de Davi, que Deus impediu de derramar sangue inocente, no caso de Nabal, você pode acompanhar lá em 1 Samuel, no capítulo 25, os versículos 22, 26, 33, quando Davi está fugindo de Saul, e aí ele vai buscar Nabal, mantimento para ele e para aqueles que estão com ele, e aí aquele homem trata mal eles, e aí eles ficam enfurecidos, o texto diz,
E aí nesse momento a esposa de Nabal, Abigail, vai ao encontro de Davi e leva mantimentos e pede perdão pelo que o seu marido fez, tratando-o como se ele fosse alguém que estivesse cometendo loucura. E aí Davi fala que ela era bem-aventurada, porque se ela não tivesse feito isso, ele teria derramado sangue inocente. Ou seja, Deus usou Abigail para que Davi não estivesse cometendo esse erro de derramar sangue inocente dessas pessoas. Ao contrário da forma como Davi age e como Deus evita que ele derrame sangue inocente, Saul e a sua família têm um costume diferente, né? E você pode ver isso lá em 1 Samuel 19, versículos 1 e 15, onde você vai ver como é que ele age com o sacerdote de Nob, né? Você vai ver como quando ele chega ali e ele vai perguntar a respeito de Davi, e aqueles homens não vão entregar Davi, ele vai e mata todos aqueles sacerdotes naquela cidade. Ou seja, Saul não se importava com isso, mas Deus não permitiu que Davi agisse dessa forma, derramado sangue inocente. Não há registro de como ou quando Saul cometeu essa crueldade do qual o povo gibeonita está reclamando aqui, que eles foram quase destruídos. Mas o texto lá no versículo 2 mostra que de fato ele fez. Ou seja, a Bíblia não mostra como isso aconteceu, mas relata que Saul fez isso, da forma como ele agiu com os gibeonitas. Saul não pensou nas consequências dos seus atos, mas Davi busca a restauração e a paz com Deus. E é aquilo que nós vamos ver a partir do versículo 3, né? Olha só como é que Davi reage a essa situação quando ele sabe do que aconteceu. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Ou seja, fizeram algum mal a vocês, e só se de fato vocês perdoarem esse mal é que aquilo que Deus está justamente castigando o povo, nós vamos ser livres disso. Ou seja, Davi está buscando uma forma de reparar o mal, para que o seu povo não sofra o mal de uma coisa que ele não fez, que ele não teria culpa nesse momento que foi cometido por Saul. Isso nos leva já a uma primeira reflexão. As nossas decisões, elas seguem esse padrão que nós estamos vendo aqui. Buscar saber o que acontece, buscar reparar as injustiças que foram feitas, buscar de alguma forma ser usados por Deus para reparar as injustiças que nós vemos e que nós conhecemos que as pessoas praticam. Será que essa tem sido a nossa conduta? Prosseguindo os versículos 4 a 6 de 1 Samuel, de 2 Samuel, 21, diz assim: os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, é o que disse o rei Davi. Ou seja, os homens falaram de como eles foram afetados, de como a aliança que foi feita em nome do Senhor foi quebrada. E Davi busca, é claro que para o bem do seu povo, mas também para que o nome do Senhor não fosse envergonhado, ele busca uma forma de reparar aquilo que foi rompido por Davi e sua família. Os gibeonitas, embora eles poderiam se aproveitar aqui da situação, mas eles buscam um ato simbólico expiatório, ou seja, que compense justamente o sofrimento que o povo de Israel estava sofrendo naquele momento. E dessa forma eles pedem descendentes de Saul, porque eles atribuem a culpa a Saul e a sua família. Eles não pedem ninguém de Israel para ser justamente executado, ou seja, num ato de justiça. Isso não é um sacrifício, né, que fique bem claro.
Isso aqui é como se fosse uma pena imposta por lei. Na verdade, eles poderiam pedir alguém de Israel, eles poderiam pedir alguma compensação financeira, eles poderiam pedir liberdade. Olha, já que vocês quebraram a aliança, então a gente não quer mais cumprir essa aliança com vocês. Mas eles pedem uma forma de reparar justamente, ou seja, alguma coisa que fosse como se fosse um termo jurídico, no qual fosse feito justiça por aquilo que foi feito ao seu povo. Eles pedem, como eu disse, descendentes de Saul, porque eles atribuem culpa a Saul e a sua família. O número 7 aqui que eles citam, 7 descendentes, ele é simbólico para completude, 7 descendentes eram suficientes para reparar a ofensa feita a eles. Ou seja, eles podiam pedir todos os descendentes de Saul, eles pedem 7, porque é uma forma de como eles entendiam que algo era feito completamente, de que algo era sanado completamente. O número 7 é a forma como eles usam nesse momento. A execução seria em Gibeá, por ser a terra natal de Saul. Ou seja, isso mostra mais uma vez que eles atribuem culpa a Saul e a sua família. Ao atender o pedido, Davi demonstra a sua inocência, a inocência dele e de Israel. Aparentemente, os gibeonitas não buscam vingança, mas querem fazer diante do Senhor uma reparação pela aliança que, feita diante dele, foi quebrada. Eles não falam em sacrifício, aqui não nada aqui falado como sacrifício, mas como eu disse, a forma como é tratada aqui nesse momento é de uma reparação jurídica, ou seja, é de uma coisa feita na forma da lei, de alguma coisa que realmente trouxesse esse ar de justiça para aquilo que foi quebrado, e principalmente naquilo que nós estamos vendo, que está sendo o nome de Deus que foi usado para fazer essa aliança, está sendo envergonhado pela quebra dela. E por isso, dessa forma, Deus permitiu que houvesse aquela fome em Israel durante esse período, para que Israel percebesse que de alguma forma o nome de Deus foi atingido por esse ato. Como eu disse, eles não falam aqui em sacrifício. Em momento nenhum o texto vai falar de sacrifício para trazer a chuva ou fertilidade à terra, que era a forma como os homens costumavam tratar os seus ídolos, Eles sacrificavam não só animais, mas às vezes até pessoas, seus filhos, no caso, para que o Deus que era responsável pela chuva, pela agricultura, apaziguasse e trouxesse. Em momento algum eles falam disso. Em momento algum eles falam de um sacrifício aqui feito com a família de Saul. Antes que a gente questione isso, o enforcar, como eu disse, quando o texto vai falar aqui da forma como eles seriam entregues, aqui está o texto, ele está querendo dizer de enforcamento. E o enforcamento ele é, na verdade, um termo jurídico para uma reparação judicial, como eu tenho falado. Ou seja, eles queriam que algo que foi feito contra eles, que transgrediu uma lei, ou seja, um pacto que foi feito entre eles, fosse judicialmente reparado, para que eles pudessem estar em paz com aquilo que aconteceu, e também Deus, que estava pesando a mão sobre Israel, também se sentisse apaziguado, porque o nome dele teria, pelo ato feito ali naquele momento de justiça, tivesse sido, como posso dizer, como se aquilo fosse apagado. Não houve transgressão. Essa transgressão, ela foi perdoada, ela foi coberta, Deus passou por cima daquela transgressão, porque eles buscaram reparação quanto a ela. Seguindo dos versículos 7 a 9, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que Aiá tinha dado a Saul.
pois com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado Adriel, filho de Barzilai e de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Mais uma vez eu vou chamar sua atenção: em momento algum é falado de sacrifício, é falado de execução, é um termo judicial para algo como de uma lei que tivesse sido quebrada, né? Que tivesse sido transgredida. Davi, ele tem uma dura escolha a fazer, porque entre os descendentes de Saul estava os de Jonatas também, né? Com quem ele tinha uma aliança. Por isso ele poupa Mefibosete, entregando 2 filhos da concubina de Saul e 5 netos de Saul, embora claramente os filhos, segundo aquilo que nós vemos na Bíblia, eles não morram pelos pecados dos pais. Segundo o texto de Ezequiel 18 diz: quem peca morre pelo seu pecado. Ou seja, se alguém agiu de uma forma má, mas no final da sua vida se arrependeu daquilo, aquela pessoa é perdoada. Se a pessoa viveu a vida toda fazendo o que é correto, mas no final desprezou tudo que ela fez de bom e na verdade foi viver a vida conforme ela paga pelo erro dela. É isso que diz lá em Ezequiel capítulo 18. E é dessa forma como era preciso ser entendido. Não é que os pais estavam pagando pelos erros dos filhos, que os filhos estavam pagando pelos erros dos pais, mas eles podem sofrer as consequências dos erros dos pais. A própria morte de Jonatas, que era inocente, mostra isso. Às vezes a forma como um pai ou um líder erra, ele faz com que todos aqueles que estão debaixo dele sofram a consequência daquilo. Não é que Deus esteja castigando os outros por causa daquele que errou, mas a consequência vem sobre aquele que está em cima. Então, de forma, como eu digo, consequente, que é redundante, aqueles que estão embaixo também sofrem a consequência daquele castigo que veio sobre aquela pessoa. É isso que acontece aqui nesse momento. Mas quantos filhos bons ficam marcados pelos atos injustos de suas famílias, né? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar na questão que a gente fala de consequência de erro. Quando às vezes alguém vem de uma família onde todo mundo fez muitas coisas erradas, e aí a pessoa vai namorar, por exemplo, com a sua filha, o que acontece? Você fala: você vai namorar com aquele rapaz que é filho daquele fulano? Então nisso a gente vê claramente que às vezes os filhos, eles sofrem a consequência disso, embora eles não tenham nenhuma culpa. E é uma observação que nós devemos fazer, de não julgar uma pessoa pelos erros de outras pessoas. Cada pessoa deve ser reconhecida e tratada com dignidade, e não tratada por erro que alguém cometeu e não ela, que ela é totalmente inocente naquilo que acontece. Nesse caso aqui, o que nós vemos são filhos pagando pela consequência, ou seja, descendentes, né, pagando pela consequência dos seus pais. Versículos de 10 a 14. Então Rispa, filho de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul,
em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Ou seja, Deus até então ele não respondia, por mais que Israel clamasse, Deus não respondia pela injustiça que foi praticada nesse momento, né? A época da colheita citada aqui nesse texto é uma época que vai entre abril e maio. Essa época ela marca a morte dos descendentes de Saul. Não se sabe o tempo que Rispa ficou ali guardando os corpos, né, que estavam ali expostos, mas se ela tivesse ficado até o tempo da chuva, que é o tempo de outubro, novembro, muito tempo, né? Seria um tempo extremo. Isso, de certa forma, indica que, assim como Israel sofreu por causa da ofensa de um rei, ou seja, de Saul, na execução, Deus operou justiça através de Davi, tendo perdoado a ofensa. Ou seja, quando a gente olha aqui para tudo isso que o texto relata aqui nos versículos 10 até o versículo 14, quando Deus ouve a oração de Israel, ou seja, quando Deus atenta para o pedido de Israel, ele faz isso por quê? Porque ele viu que foi feita a justiça. Sendo feita a justiça, ou seja, alguém errou e o povo pagou por aquilo, outro foi e buscou consertar aquilo, e dessa forma Deus se sentiu satisfeito com a questão de justiça nesse momento. Isso o perdão a essa ofensa, né, por parte de Deus é excelente para Israel, mas o ato de Rispa em preservar os cadáveres ali dos seus parentes demonstra quão desesperador pode ser o efeito colateral do pecado. Ou seja, muitas vezes nós fazemos coisas, às vezes até nós sabemos que aquilo é errado, mas mesmo assim insistimos no erro. Só que o efeito daquilo pode ser muito amargo, pode ser praticamente insuportável, e talvez por isso alguns até recorram ao suicídio, por não suportar o peso da consequência daquilo que fez de errado, né? Nós devemos estar atentos às advertências de Deus daqueles que nos amam, pois eles visam evitar que nós provemos esse sabor amargo. Tendo sido estabelecida a justiça aqui nesse caso de Israel, com os gibeonitas, Davi se compadece de Rispa e, removendo a vergonha dos cadáveres expostos, ele os sepulta no túmulo da família. Assim, Deus mostra o seu favor, antecipando a chuva que encerra a fome e a seca. Ou seja, quando aquilo acontece naquele momento, e como nós vimos aqui, seria um tempo muito longo para Rispa ficar ali guardando a família, até porque esses meses todos os corpos iam estar totalmente decompostos, né? Então, vendo aqui que aquelas pessoas, aqueles homens da família de Saul foram executados, e vendo que Davi foi e se compadece e age daquela forma e traz aqueles corpos a ser enterrados junto com os ossos de Saul e Jonatas, aquele erro que Israel tinha feito pela mão de Saul, ele é perdoado, e Deus, dessa forma, ele faz com que encerre aquele período de seca e de fome que Israel sofria. Ou seja, Deus, ele é um Deus que ele não se alegra com a injustiça. Sempre que há injustiça, Deus está contra a injustiça, porque Deus ele é um Deus justo. O reino de Deus é um reino de justiça. Ele não se alegra com qualquer tipo de injustiça que nós venhamos a fazer, sejamos nós ou sejamos até mesmo os incrédulos. Deus é contra. Finalizando os versículos de 15 a 22.
Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbenote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbenob pesava 3,6 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Aqui mostra mais 4 batalhas em que Davi foi envolvido. Numa delas, Davi teve que ser amparado pelos seus valentes, pelos seus soldados. Esses 4 que são citados aqui nessas 4 batalhas estão entre os 30 que são citados como os valentes de Davi. As 4 batalhas evidenciam o cuidado de Deus com Davi, pois coloca ao seu lado valentes quando ainda ele é aguerrido, mas já não tem o mesmo vigor, como o versículo 15 ele mostra. Fala: Davi se cansou muito, ou seja, ele já estava muito cansado. Mesmo que em dados momentos tivessem uma conduta reprovável, assim como o citado Abissai, né? Eles foram usados por Deus para apoiá-lo quando Davi precisou. Quantas vezes, né? Joabe, Abissai, esses homens que faziam parte dos valentes de Davi, tiveram condutas reprováveis, e Davi mesmo, no seu lamento sobre a morte tanto do seu filho Absalão, como na morte de outras pessoas que faziam parte do reino ali, ele lamentou e falou que o ato que esses homens fizeram eram atos criminosos, e ele repudiou o ato desses homens. Mas esses homens, de certa forma, eles foram usados por Deus para apoiar Davi quando ele precisou, quando ele precisava de homens bravos, valentes. Deus usou esses homens valentes aqui para serem apoio de Davi. A lâmpada citada no versículo 17, né, é um símbolo de vida e de liderança. Davi era considerado essencial para o bem de Israel, ou seja, eles consideravam Davi alguém não só por ser rei, mas por toda a forma como Davi sempre se portou, tanto nos atos de justiça como de ser valente também. Eles tinham Davi em autoestima, né? Eles tinham Davi como alguém essencial para o bem do povo, para alguém importante para o bem de Israel como reino. Eles consideravam Davi um agente da bênção divina, de onde vinha a direção. Se você olhar no capítulo 22, o versículo 29, a forma como Davi fala sobre Deus, diz assim: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. Era a forma como esses homens viam Davi, e por isso, numa dessas 4 batalhas que Davi luta aqui ao lado deles, eles falam: não, a gente não pode perder você, Davi, então vamos fazer assim, nunca mais você vai conosco para a batalha, nós lutaremos por você. Esses homens se colocam de fato ali a serviço de Davi, inclusive se fosse necessário morrer por Davi,
eles estão dispostos a isso, pelo que eles consideravam que Davi representava para o povo de Israel nesse momento. Entre os 30 valentes, né, como nós falamos aqui há pouco tempo, estavam entre esses homens matadores de gigantes, como o texto diz, e um deles que era sobrinho de Davi, ou seja, Davi estava fazendo escola na família, né? Eles lutavam pela honra do rei, pela honra da nação e pela honra de Deus. O Senhor é justo, não apenas repreendendo e exigindo atos de justiça, mas também em retribuir aqueles que são fiéis. Deus, ele é justo em todo o tempo, e ele exige justiça. Ele sofre a injustiça com aqueles que sofrem. Aqueles que sofrem em qualquer caso de injustiça, Deus juntamente está com eles sofrendo. Deus não é como os militantes que a gente vê hoje, né? Que tem uma certa justiça para aquilo que eles apoiam, e para aquilo que eles desprezam, eles não se importam que há justiça. Deus, ele se importa com qualquer caso de injustiça. Ele preza pela justiça. Mas como é que nós podemos trazer para nós aquilo que vimos aqui essa noite? As pessoas, há algum tempo, elas buscam se desvencilhar de compromisso com tudo que exige esforço, fidelidade, integridade e outras coisas que são boas assim. Essas coisas, para as pessoas nesse mundo que nós vivemos hoje aqui, é algo repulsivo para o mundo. O problema não é quando as pessoas acham que as coisas que são erradas são normais. É quando o cristão considera tudo isso normal. É quando o cristão considera que os atos de injustiça são normais. É quando o cristão considera que a mentira é normal, que não cumprir com os seus compromissos é normal. Isso sim é muito grave, porque das outras pessoas isso aí faz parte do seu dia a dia. Eles não se importam. Como eu disse, a justiça é praticada, a justiça é guardada para aqueles que eles gostam ou que eles protegem. Mas Deus, ele é o mesmo, ele não muda conforme os tempos e as gerações passam, né? Deus é o mesmo, e como nós vimos aqui na história de Davi, ele perdoa, porém ele não deixa impune, e as consequências podem ser amargas e duradouras. Deus, ele perdoa, e nós podemos ver muito isso no caso de Davi, porque mesmo quando Davi pecou de uma forma muito ruim, a palavra do profeta é: Deus perdoa o seu pecado, você não vai morrer. Mas Deus, na sequência da fala do profeta, ele traz a aplicação da justiça, como seria, que aquilo que ele fez seria feito a ele, e seria feito também à família dele, como foi falado, e como nós vimos até aqui, quando Deus fala que a espada não se afastaria da família de Davi. Olha o que aconteceu com Absalão, olha o que aconteceu com os seus outros filhos, Amnon, e tudo que aconteceu na família dele, tudo foi consequência. Mas o pecado de Davi foi perdoado. Ou seja, nós não podemos nos enganar, Deus perdoa, mas ele, na maioria das vezes, você vai passar pelas consequências daquilo que você fez, e às vezes elas são muito, como eu disse, amargas e duram muito. Quantos testemunhos você já ouviu de ex-trapaceiros? Eu acho que você já ouviu vários por aí, né? De ex-pessoas que falavam que praticavam crimes e faziam coisas que prejudicavam pessoas. Mas a questão é, em quantos dessas situações o suposto irmão reparou os seus erros como Zaqueu fez? Ou se o dano foi irreparável, essa pessoa buscou sinceramente o perdão de quem ela prejudicou. Algumas pessoas acham que simplesmente o importante é que ela se arrependa do que ela fez, e aí ela deixa de fazer.
Mas e tudo que ela fez lá atrás? E o rastro de destruição que ela deixou? Fica por isso mesmo e cada um fica com o seu prejuízo? Para Deus não é assim. E o exemplo, como citei aqui de Zaqueu, é muito claro. Ele falou que ele daria metade do que ele tinha. E se em alguma coisa tivesse prejudicado alguém, ele estava disposto também a dar dobrado para essa pessoa, perdão, 4 vezes mais. Ou seja, ele está falando: olha, Senhor, se for para te seguir, eu estou disposto a ficar pobre, na miséria, mas eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor, eu quero te seguir. Quantos testemunhos que a gente vê de pessoas que ex-trambiqueiro tem também essa forma de agir aqui, que é o que mostra de fato a conversão da pessoa. Você estaria disposto a, pelo bom nome do Senhor, se humilhar e reparar erros do passado, mesmo não recebendo nenhum benefício? Porque algumas pessoas, elas estão dispostas a reparar erros desde que tenha um resultado bom no final. E se ela reparar um erro e no final as pessoas não resolverem não perdoar ela pelo erro que ela cometeu? Pode acontecer. E eu tenho que estar disposto, quando eu me disponho a seguir a Cristo, eu tenho que também estar disposto a arcar com essa consequência dos meus erros, de que eu não tenha benefício nenhum, que eu simplesmente estou fazendo aquilo porque aquilo é o que Deus quer que eu faça, é o correto a se fazer. Portanto, repense suas decisões que envolvem terceiros, principalmente. Se você tem dúvidas que possa cumprir, não se comprometa, ou estando comprometido, se empenhe ao máximo em cumprir aquilo que você se comprometeu. Eu encerro com o texto de Salmo 15, versículo 4, que diz assim: Deus nos quer, na verdade eu escrevi uma frase e ia falar ela, Salmo 15, vou ler juntamente com você. Salmo 15, versículo 4, que diz, a parte B do versículo, fala que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Deus espera que o cristão seja uma pessoa assim, alguém confiável, alguém justo, alguém que seja empenhado, como os pactos feitos em nome do Senhor, a glorificar o nome de Deus. E aí, então, agora encerro com essa frase: Deus nos quer como Ele, sofrendo a injustiça e nunca sendo culpado por ela. Dessa forma, nos mostrará os valentes que Ele convocou para se unirem a nós, seja em que batalha for que nós tivemos que lutar. Que nós possamos, de fato, preservar a justiça que o Senhor quer que nós sejamos fazendo. Amém? Quero te convidar para se colocar de pé e orar comigo nesse momento. Senhor, quantos atos, quantas decisões impensadas nós tomamos, Deus, e às vezes nós manchamos o Teu nome, e às vezes até ficamos perguntando por que isso está acontecendo comigo, sem avaliar os nossos atos e sem pensar naquilo que fizemos. Deus, que hoje o Senhor nos traga à memória se houver qualquer situação dessa forma, e que Teu Espírito fale no nosso coração, de forma que nós sejamos dispostos, como servos do Senhor, a glorificar o Teu nome, mesmo com perdas, a fazer aquilo que Te agrada. Deus, faz isso conosco, Deus, para que nós possamos refletir a Tua glória, para que nós possamos, mesmo sem nenhum benefício, que nós possamos buscar sempre a paz contigo, sempre viver a justiça, Deus, estar inclusive disposto a sofrer a injustiça, nós, se for necessário, para que Teu nome seja glorificado. Deus, transforma o nosso coração, para que possamos viver da forma que Te agrada. Em nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares e possamos ter uma noite abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe.